Boa noite para você de casa. No Dia Mundial da Imunização, o alerta é para vacina com procura baixa por vacinas em Patos de Minas. Com baixa adesão no município, vacinação contra a gripe entra na terceira fase. Professores começam a ser imunizados contra a Covid-19 em Patos de Minas. Incêndio atinge casa nas Chácaras Pôr do Sol. Fiscalização interdita bar e notifica igreja por descumprimento de medidas contra a Covid-19. Leilão promovido pela Maçonaria e Sindicato dos Produtores Rurais arrecada mais de R$30 mil. Corte poda irregular de árvores pode resultar em crime ambiental. Especialista esclarece os mitos e verdades sobre o diabetes. Minas Gerais chega a 42 mil mortos pelo coronavírus. 26 novos casos da Covid são confirmados em Patos de Minas. O boletim epidemiológico não registra óbitos, mas mostra que houve aumento nas ocupações de UTI. Tem ainda nossa análise de notícia e muito mais informações agora no NTV News. Equipes do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas atenderam na noite desta terça-feira uma ocorrência de incêndio nas Chácaras Pôr do Sol. Apesar dos diversos estragos e prejuízos provocados pelo fogo, ninguém ficou ferido durante o incidente. O incêndio aconteceu em uma residência de 2 pavimentos que fica na Rua 3. Quando as guarnições chegaram ao local, o fogo estava concentrado no pavimento superior, com as chamas tendo se alastrado por todos os cômodos. Utilizando técnicas de combate a incêndio urbano, rapidamente os militares conseguiram controlar e combater os focos de fogo. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, foram constatados danos em todos os cômodos e pertences do imóvel. A fiscalização municipal promoveu a interdição de um estabelecimento comercial no centro de Patos de Minas e notificou uma igreja na Avenida Afonso Queiroz. As ações ocorreram após denúncias registradas em vídeos nos 2 estabelecimentos. Os flagrantes mostrando a aglomeração no comércio que fica aqui na Rua João da Rocha Filgueira foram enviados para o WhatsApp da ouvidoria e a Vigilância Sanitária interditou esse local por pelo menos 15 dias. De acordo com um comunicado pela Prefeitura de Patos de Minas, o bar havia sido notificado uma vez por descumprir medidas contra a Covid-19. Além disso, vídeos resultaram em uma notificação de uma igreja. Esses vídeos foram gravados no último final de semana, mostrando aí um possível desrespeito quanto às medidas sanitárias. O responsável pelo templo religioso foi convocado a prestar esclarecimentos na vigilância sanitária e recebeu, além das orientações quanto à onda vermelha, também recebeu a primeira notificação contra aí essas medidas que ele havia descumprido. Ainda conforme a publicação, as denúncias com fotografias e vídeos devem ser enviadas pelo WhatsApp. Anote aí, 3822-9601. A Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente na noite de ontem na MGC 354 em Patos de Minas. O condutor do veículo aparentava sintomas de embriaguez e disse que estava indo para um luau em Presidente Olegário. O motorista disse que, sem motivo, perdeu o controle do carro e saiu da pista. Ele confessou ter ingerido bebida alcoólica e que estava indo para um luau. Ele foi conduzido à delegacia. Por não ter conseguido em tempo hábil arrumar o responsável para retirar o carro, a Polícia Militar Rodoviária acionou o serviço de guincho para remover o veículo. E mais de 700 quilos de maconha foram apreendidos na BR-262 em Araxá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a droga estava dentro de um veículo roubado e clonado. O carro capotou durante a fuga. Durante o rondo, os policiais se depararam com o carro seguindo sentido Belo Horizonte. Porém, quando mandaram ele parar, o condutor desobedeceu e fugiu em alta velocidade. A PRF perseguiu o carro por alguns quilômetros até que o motorista perdeu o controle e capotou. Os policiais foram até o veículo e encontraram 878 tabletes de maconha, que pesaram aproximadamente 760 quilos. Ainda foi visto que o carro havia sido roubado e era clonado. Mesmo com o acidente, o motorista conseguiu fugir para dentro de um matagal e ainda não foi localizado. É muita droga, né? Depois do intervalo aqui do News, leilão promovido pela Maçonaria e Sindicato dos Produtores Rurais arrecada mais de R$30 mil. E corte poda irregular de árvores pode resultar em crime ambiental. O
Os telespectadores de Presidente Olegário, a partir desta quarta-feira, passam a receber melhorias na recepção dos sinais da NTV. A emissora acaba de instalar um novo sistema de transmissão em Presidente Olegário no Canal 4. Assim, basta sintonizar, portanto, a sua TV no Canal 4 e desfrutar da melhor programação da região. NTV Canal 4 em Presidente Olegário. Aqui a gente se vê. Em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, as lojas maçônicas se uniram e realizaram leilões para arrecadar dinheiro para a compra de insumos que serão doados aí ao Hospital de Campanha e também ao Hospital Regional. O resultado soma cerca de R$32 mil. As entidades de Patos de Minas têm sido exemplo quando o assunto é ajudar no combate à Covid-19. Desta vez, uma parceria entre as lojas maçônicas e o Sindicato dos Produtores Rurais arrecadaram R$32 mil através de leilões. Com o valor, insumos e equipamentos hospitalares serão adquiridos e doados ao Hospital de Campanha e ao Hospital Regional Antônio Dias. O sindicato promoveu no período aí do mês de abril e maio, uma promoção no pedido aos produtores rurais que doassem os animais ou doação em dinheiro para que fosse arrecadado em função do combate ao Covid em Patos de Minas. A preocupação do sindicato, né, com essa atuação dessa pandemia. E sim, chamou a Associação das Lojas Maçônicas para gerir a verba e administrar a verba onde seria doado. Foram 2 meses de trabalho e arrecadações. O valor, segundo o vice-presidente do Sindicato Rural de Patos de Minas, surpreendeu. Foi uma arrecadação boa, foi uma participação boa. Ela começou por iniciativa de um sócio do Sindicato Rural que postou alguma coisa para pedir a união, que foi uma participação boa, entende que o dinheiro chegou aonde precisava. E isso é muito importante para nós do Sindicato Rural, para poder estar ajudando as pessoas que mais necessitam. Em um momento em que a solidariedade é primordial, os representantes ficaram com a sensação de dever cumprido. Durante essa pandemia, né, nós que podemos ajudar, o país está num boom aí, a economia é forte. Eu acho que temos tudo para sair dessa pandemia, né? Acho que Deus ajudando vai iluminar, que vamos conseguir vencer. E acho que a doação foi válida e importante nesse momento para Patos de Minas. E, se necessário, há a intenção em repetir a iniciativa. Tem muita gente com vontade de doar ainda. Se o país precisar, a pecuária não vai fazer feio, não. Nós já mostramos aqui reclamações relacionadas ao corte ou podas de árvores em Patos de Minas. Você sabia que essas ações em locais públicos e sem autorização podem ser consideradas como crime ambiental? Então confira aí na reportagem. No dia 1º de junho deste ano, nós mostramos que, segundo a Viviane, um vizinho responsável pela manutenção da praça cortou as árvores no local onde ela mora, sem comunicar à vizinhança sobre qual o motivo da ação. Foi ela quem teria plantado os ipês na praça há 12 anos. Por isso, a indignação pela atitude do homem. Ontem ele chegou aqui na casa da minha mãe e disse que ia cortar porque ele tinha um documento para cortar. Só que a polícia falou assim que ele não tinha o documento para cortar, que ele tem uma autorização para cuidar da praça, que são coisas diferentes. O que eu escutei foi assim, que parece que ele não aceita ter nada do que os outros plantou, só o que ele está plantando, porque essas mudas aí foi ele que plantou, tá vendo? As menores. E as maiores ele quer arrancar tudo. Eu não sei por que ele está fazendo isso. Segundo Washington, as podas de árvores precisam ser autorizadas. Conforme até a legislação municipal aí, né, toda poda, né, desde que seja uma poda mais leve, uma poda drástica, né, você precisa de autorização. O correto é você pedir autorização, né? Mas nem sempre o pessoal faz isso. Às vezes é uma pequena poda, você vai, tira um galinho, tudo bem, mas uma poda, em se tratando de principalmente uma poda mais severa, mas você precisa de autorização, né? Assim como o corte, né? Ao realizar a poda, é preciso estar atento à forma correta. Então a gente faz uma poda de levantamento de copa para que ela fique alta, arejada, sem atrapalhar o trânsito, não provocar acidente com principalmente caminhões de carga, etc, etc. Então o que acontece? Quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que adotar esse procedimento. Eu tenho que vir aqui, ó, e fazer essa poda
bem rente ao tronco, né, que seria aqui. Eu vou podar aqui, vou tirar aqui, né, bem rente ao tronco para evitar a brotação. E nos galhos secundários também, e às vezes até nos terciários, que vão sair depois aqui, certo? Quando eu tenho que fazer uma poda para rebaixamento de copa, né, para que elas tenham uma copa mais horizontal, que vai ter um raio maior para sombrear, né, eu vou ter que fazer o contrário, eu vou podar mais alto, né, geralmente 2/3 das árvores, eu vou tirar pelo menos um, isso está de acordo com o porte de cada espécie. Aí eu vou tentar fazer uma poda, né, mais bem horizontal assim, ó, correto, né? Porque aí eu vou provocar uma brotação. Depois, quando essas galhas forem brotando, você vai provocando, né, podas. Brotou aqui, você vai fazendo pequenas podas quando ela estiver mais nova assim, ó, dessa forma, né? Porque aí o que acontece? Ela vai pesando e vai abrindo horizontalmente. Nunca deixar, né, um toquinho quando você está fazendo a poda. E para ter o cuidado de podar, ter o cuidado dela não lascar e puxar o galho. Vocês devem ver isso aí todo dia nas árvores. Então, para ter esse cuidado, se começa de baixo para cima. O galho está pesando, eu vou cortar ele embaixo um pouco. Depois eu vou por cima e corto de forma que ela venha rentinho. E não deixar irregularidade, ele tem que ficar certinho, desnível entre um corte e um outro. Segundo o sargento Pacheco, podas que podem causar a morte da árvore são consideradas crime. Então, a partir do momento que eu faço alguma intervenção nela ali, que é possível isso acarretar a morte do indivíduo, ela é considerada irregular. É preciso estar atento às restrições de podas, pois a pessoa que cometer o ato ilegal poderá responder judicialmente. Existe um crime na legislação, na Lei 9.605, se eu não estiver enganado aqui no momento, artigo 45, em que se maltratar, cortar ou lesionar árvores em logradouros públicos, o cidadão tá sujeito aí a sanção de retenção de 3 meses até 1 ano. Aí essa espécie tanto pode ser nativa quanto exótica, que o cidadão estará sujeito a essas penalidades e dependendo da situação também, igual eu falei, pode responder na esfera administrativa e também civil. Daqui a pouco aqui no News, como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira? Especialista esclarece os mitos e verdades sobre o diabetes e mesmo com a pandemia cresce o número de empreendedores no país. Você sabia que o Brasil é o 5º país em termos de incidência de diabetes no mundo? Pois é, né? Levantamento feito em 2020 mostrou que 9,3% dos adultos entre 20 e 79 anos vivem ou convivem com a doença em todo o mundo. Em meio ao avanço da doença, muitos mitos e questionamentos sobre enfermidades são criados. Mito ou verdade? Diabetes não é uma doença tão séria. É verdade. Segundo a endocrinologista Karina Alvarenga, isso não é um mito. A doença pode se tornar séria quando não há controle. Diabetes tanto é uma doença séria que se ela estiver mal controlada, né, os pacientes que estão com a glicemia descontrolada, acima de 150, 180, dependendo da idade, eles estão tendo maior risco de óbito no Covid-19. Então, o diabetes ele se torna sério quando a gente não cuida bem do diabetes. Mito ou verdade? Se você está acima do peso ou obeso, um dia vai desenvolver diabetes tipo 2. Verdade, acho que é verdade. A médica explica que estar acima do peso é sim um fator de risco para diabetes tipo 2, mas há outros, como a história familiar e a idade. Nem todo mundo que é obeso desenvolve diabetes. A obesidade é um dos fatores de risco para diabetes. O que dá essa diferença é se a sua obesidade é mais no seu tecido subcutâneo, sabe aquela barriga em avental? Aquela gordura que cai sobre as coxas? Aquilo ali está só no tecido subcutâneo. E a sua resistência insulínica não é tão grande quanto aquele falso magro,
onde a gordura está nos órgãos, é o que a gente chama de gordura visceral. Então, os obesos que têm uma genética propensa para diabetes ou que acumulam mais gordura visceral, eles sim têm um maior risco de diabetes. Mas nem todo obeso será um dia diabético. Mito ou verdade? Comer muito açúcar causa diabetes? Acho que é verdade. Todo mundo fala isso. Para essa pergunta, a resposta correta é mito. No entanto, fatores genéticos podem influenciar no surgimento da doença, assim como o alto ganho de peso. Comer muito açúcar não causa diabetes. Agora, se eu já tenho um fator de risco, por exemplo, um parente de primeiro grau, pai, mãe, irmãos diabéticos, se eu consumir muito doce, eu vou ganhar peso e o excesso de peso pode criar uma resistência insulínica e despertar a minha genética para o diabetes. Ao contrário do que possa parecer, a pandemia da Covid-19 não tem intimidado o empreendedorismo no país. Um levantamento feito pelo Sebrae identificou as 10 atividades econômicas que mais atraíram a atenção dos empreendedores com oportunidades de negócio. Desde 2017. Com a pandemia, como muitos do setor, ele teve seu negócio prejudicado no último ano. E em 2021, chegou a ficar com as portas fechadas por 40 dias. E a gente da área de estética, infelizmente, é uma das áreas mais afetadas, por causa que não pode ter eventos, não pode ter aglomerações. E acaba que a gente ainda tem que seguir uma série de protocolos corretos do Ministério da Saúde, exigindo o cliente usar máscara, álcool em gel, disponibilizar o tempo inteiro, higienização. A gente teve que fazer um investimento muito alto. Nós fechamos no dia 14 de fevereiro, voltou no dia 24 de março. Você vai dar 40 dias fechado direto. Não tem nenhum apoio do governo para ajudar a gente com o aluguel, com a água, com a luz, porque as contas não param, o imposto vem. Desde então, ele tem feito o possível para manter o negócio funcionando, principalmente com o uso das redes sociais para atrair a clientela. A gente usa bastante hoje as redes sociais, a imprensa, a rádio, porque hoje a gente tem que levar o conteúdo ao consumidor, às vezes mesmo através das redes sociais, Instagram, Facebook, que é as maneiras que a gente tem para cativar o cliente à vinda, mostrando nosso trabalho através de fotos, vídeos. Mas, diferentemente do que se possa parecer, segundo dados do Sebrae, algumas atividades econômicas geraram mais de 1 milhão de novas empresas em 2021. Ao longo do ano passado, foram registrados cerca de 4 milhões de novos CNPJ. No topo da lista está o comércio varejista de vestuário e acessórios, com aproximadamente 56 mil novos CNPJ abertos neste ano. Nos últimos anos, a atividade tem se mantido entre as mais procuradas pelos empreendedores. As 10 atividades econômicas que mais atraíram a atenção dos empreendedores em 2021 foram comércio varejista de vestuário e acessórios, promoção de vendas, cabeleireiro e manicure e pedicure, fornecimento de alimentos preparados para consumo domiciliar, obras de alvenaria, serviços de documentação e apoio administrativo, restaurantes, lanchonetes, casas de chá, sucos e similares, transporte de cargas e comércio varejista de bebidas. O que pode significar uma economia girando e mais pessoas em busca de novas áreas de atuação. Isso demonstra tanto o aquecimento da economia, como também que o empreendedor brasileiro soube se adaptar ao cenário que a gente está passando. E, de um desempregado, passou a ser um gerador de renda e empregos para a nossa sociedade. Para essas pessoas que buscam empreender ou aquelas que ainda pensam em abrir um negócio, algumas dicas podem ser bem-vindas. Crie sempre um modelo de negócio centrado no seu cliente. Coloque o seu cliente ao centro para desenvolver as suas soluções. Em segundo lugar, faça uma pesquisa de mercado para poder entender se o nicho, o mercado que você quer entrar, ainda há mercado para que você possa se destacar. E em terceiro lugar, busque ajuda técnica. Procure agências que possam ajudar você a desenvolver o seu negócio. A previsão do tempo indica estabilidade, mas com uma ligeira elevação na temperatura em Patos de Minas e na região. Confira aí os detalhes.
Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. A meteorologia prevê uma quinta-feira com céu nublado de manhã e à tarde e limpo à noite. Em Patos de Minas, a previsão indica mínima de 17 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 35% a 80%. Em Lagamar, a máxima deve chegar aos 30 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Em Coromandel, a máxima prevista é de 32 graus. E em Presidente Olegário, mínima de 17 e máxima de 31 graus nesta quinta-feira. Vai ficar mais quente um pouquinho, né? A oscilação é para cima. Em instantes tem análise da notícia. No Dia Mundial da Imunização, o alerta para baixa procura por vacinas. Com baixa adesão em Patos de Minas, vacinação contra a gripe entra na terceira fase. E professores começam a ser imunizados contra a Covid-19 em Patos de Minas. 9 de junho é o Dia Mundial da Imunização, mas em meio à pandemia, este cuidado com a saúde tem sido deixado de lado por muita gente. O termo vacina foi utilizado pela primeira vez em 1798, quando, em meio a uma epidemia de varíola, o médico e cientista Edward Jenner notou que as ordenhadoras de vacas de um pequeno vilarejo pareciam estar imunes à doença. Isso porque, devido ao contato constante com os animais, as ordenhadoras acabavam por adquirir a varíola bovina, que trazia certa imunidade aos humanos. Daí vem o nome vacina, que tem origem no latim e significa vaca. A história relata que Jenner injetou os 2 tipos de vírus em um garoto do mesmo vilarejo e este teve a doença de uma forma branda, o que possibilitou que o cientista iniciasse os estudos neste campo. Assim surgiu a primeira vacina. O tempo passou e muitos outros imunizantes foram desenvolvidos no mundo. Aqui em Patos de Minas, é neste setor de câmaras frias mantidas no prédio da Vigilância em Saúde que ficam armazenadas as vacinas entregues ao município, antes de serem direcionadas aos locais de imunização. A gente busca na GRS, que é a Secretaria de Saúde do Estado, o estoque do nosso município e daqui a gente faz a distribuição para todas as unidades básicas de saúde. É fato que quando a pessoa se vacina, ela contribui para a diminuição de casos de determinada doença nas comunidades. Mas e nesse Dia Mundial de Imunização? Como é que anda a sua carteira de vacinação? Completinho. Parabéns. E todo mundo deve fazer isso, né? Pra proteger, né? A gente, né? Oh, meu completo. Completo? Não, claro. Tem que se vacinar, né? Tem. Tem muita gente, principalmente o adulto, né? Ele não busca muito acertar a caderneta de vacinação dele. Tem vacinas de hepatite, de febre amarela, de triviral, contra o tétano, que é muito difícil a gente encontrar um adulto que tenha esse cartãozinho completo. E a procura tem sido baixa pelas imunizações em Patos de Minas. Um exemplo disto é a campanha de vacinação contra a gripe, que entra em sua terceira fase esta semana. Mas a maioria dos grupos prioritários estão muito longe de atingir a meta de 95%. Entre as crianças, por exemplo, a imunização ultrapassou os 84%. Puérpera, 73%. Gestantes, 60%. Professores, 53%. Idosos, 51%. E o menor percentual alcançado é entre os trabalhadores da saúde, com 32,7%. A pandemia ela vem refletindo na baixa procura desde o ano passado, né? Mesmo nas vacinas de rotina com as crianças. A gente já fez um trabalho intensivo quanto a essas coberturas. Em um certo momento a gente teve uma procura maior, mas agora essa procura voltou a diminuir. A campanha da gripe, a procura está baixa, extremamente baixa, visto que a influenza, a gripe comum, a gripe sazonal, né, ou o H1N1 também são doenças graves que podem levar ao óbito. Além disso, a situação acende o alerta para a necessidade de manter os índices de imunização, uma vez que a não vacinação pode provocar o reaparecimento de doenças. O sarampo, né, que a gente trabalhou tanto ano atrasado, ano passado, é um exemplo disso. A doença estava erradicada no Brasil, teve uma baixa cobertura vacinal, formou-se um bolsão de pessoas não vacinadas e o sarampo voltou a contaminar as pessoas. E o Dia Mundial da Imunização foi criado justamente para conscientizar as pessoas sobre a importância das vacinas para prevenir doenças, principalmente em meio a uma pandemia. É um grande avanço da ciência
através da imunização, várias vidas já foram poupadas. Não falando só no Covid, mas na imunização como um todo. Então, que as vacinas são seguras, né? Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são seguras e a gente solicita encarecidamente a população que compareça para se vacinar. Não percam a oportunidade de se vacinar. Pois é, no Dia Mundial da Imunização, a gente abre esse Análise da Notícia com a participação aqui já na bancada comigo da Ludmila Bahia. A gente fala de imunização nesse primeiro bloco, Ludmila, porque nós vivemos uma pandemia, nós temos um problema aí relacionado a quantitativo de vacina para a Covid-19, mas nós temos também uma questão que desde o ano passado impacta muito, que é a procura pelas vacinas, que tem diminuído, tem reduzido justamente em meio a um problema sanitário que a gente tem, que é a Covid-19. O que provoca outros problemas para a nossa imunização, até porque a gente tem doenças, por exemplo, como sarampo, foi citado aí, que reapareceu, né? E, assim, durante décadas a gente não ouviu falar disso e, de repente, reapareceu isso antes da pandemia. Então, a gente vivencia essa questão neste momento, que é muito preocupante. A gente, nesse momento, boa noite para todo mundo de novo, a gente redimensiona a importância da vacina na vida de todo mundo. Vacina, sim, é um movimento necessário e fundamental hoje, e a gente não pode menosprezar a importância dos imunizantes para outras doenças. Quando a gente mostra lá essa campanha da gripe, esse chamamento, esse reforço das campanhas, dos agentes de saúde para que as pessoas busquem a dose que é gratuita no posto de saúde, não só essa, mas tantas outras ficam à espera do público-alvo e muitas vezes esquecida lá. Prova é que a gente está vendo isso, esse movimento agora nesse momento, não com a Covid, que está sendo uma vacina extremamente disputada, mas a gente não pode desprezar as outras, até porque a gente vê esse movimento de volta, como você disse, enfatizou na matéria. A gente percebe o quanto o imunizante ele é fundamental para a erradicação e para o controle das doenças. Então, não custa checar o cartão vacinal, caso não tenha, procure o posto, seja adulto, tem doses que são direcionadas para adultos. Perceba se o seu cartão está em dia ou não, coloque-o, porque é importante para preservar a sua saúde. Caso você seja tutor de um menor, fique atento ao cartão vacinal dela, você é responsável por essa pessoa. Então, é um movimento, hoje é um dia para chamar a atenção para que busquemos esse cartão para saber se está tudo em dia e nos atentemos para outras doenças que não foram erradicadas, que existem e que precisa desse controle, e muitas dessas doenças podem ser feitas esse mecanismo de controle por meio das vacinas e muitas delas gratuitas. Pois é, e um dado com a constatação é que entre os adultos a quantidade de pessoas que estão aí com os cartões de vacina defasados, né, não completos, é muito grande. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, porque no dia a dia você acaba deixando passar. E essa é uma informação que precisamos ter. A gente vai voltar a falar ainda mais sobre vacinação da gripe, que você citou aí, Ludmila, e citou também na matéria, daqui a pouquinho, porque entramos aí nessa última fase da vacinação contra a gripe. Mas vamos falar da vacinação da Covid, porque teve início nesta quarta-feira, em Patos de Minas, a imunização contra a Covid para os trabalhadores da educação. Depois de tanto pedir e esperar, chegou a vez dos profissionais da educação que não pararam de trabalhar em meio à pandemia do novo coronavírus. A Lucimar é professora do ensino fundamental. Chegou ao antigo projeto Saci, local de imunização contra a Covid-19, antes das 9 horas da manhã e se impressionou com a fila quilométrica. A gente espera ansiosamente por esse dia e aguardar na fila agora é o mínimo, como se diz, é muito pouco para isso. Para enfrentar as horas na fila, vale de tudo. Mesmo operada, a Caroline veio e trouxe um banquinho, já que a Prefeitura de Patos de Minas não ofereceu estrutura para as pessoas. Banquinho. Vai, pós-operada tem que ter banquinho. É uma realidade para nós da educação muito importante, porque a base, eu acho, de qualquer criança é educação. Então, os professores estando seguros, o retorno às aulas com certeza vão ser bem mais seguros.
Com a expectativa para se imunizar, a volta ao trabalho presencial é cada vez mais possível e, consequentemente, matar a saudade dos pequenininhos. Muito mais segurança, mas aí a gente precisa, né, que... Fica com a saudade do presencial? Fica, a gente, nossa, que as creches têm os meninos. Agora é confiar e torcer para que mais pessoas possam ser imunizadas. É um momento esperado, né? A gente estava com muita expectativa de que acontecesse e agora a gente pensa que tem mais segurança, né? Para estar voltando às aulas. Eu acho que mais segurança para nós, mas ao mesmo tempo a gente também preocupa com as outras pessoas que ainda não vacinaram e também com os nossos alunos, porque a quantidade de crianças que estão sendo contaminadas está aumentando. Então a gente preocupa também com os nossos alunos e com os familiares também. Então gostaríamos que todos fossem vacinados antes das voltas às aulas. Ludmila, a gente tem esse é um grupo que vinha já se movimentando, tentando entrar na prioridade, né? Houve aí muita movimentação, principalmente na capital de Minas e em outros estados também, que agora começa a ser vacinado e que já tem, por exemplo, em Patos de Minas, tem previsão para agosto de início de retomada das aulas presenciais, quando as escolas particulares, inclusive, já voltaram, né? Essa imunização, mais do que nunca, ela chega num momento crucial. Os professores estão na lista de grupos prioritários, mas estavam lá embaixo, estão empurrados. O questionamento da classe era como voltariam as aulas com esse público não imunizado, com um trânsito grande de alunos, de outras pessoas numa instituição escolar, sem que houvesse a imunização desse público. Então, esse era o questionamento. Tanto que a rede estadual de Minas não foi autorizada pela Justiça ainda, a retomada é uma questão que ainda é discutida em meio judicial e alguns municípios autorizaram essa retomada das escolas particulares, das municipais. Patos de Minas, que tinha a previsão de volta em junho, acabou tendo que adiar para agosto, porque não deu conta de estruturar todas as escolas para uma volta segura e também já estava quase encontrando ali com a metade do ano, então achou por bem a retomada num segundo semestre. Agora, que é uma necessidade real? Sim. Que os professores precisam? Sim. Que outros trabalhadores também precisam? Óbvio que sim. Só que a gente tem aí um número muito pequeno ainda de vacina para a quantidade de pessoas que precisam ser imunizadas. Ontem a gente ouviu o secretário de Saúde de Minas Gerais dizendo que a expectativa é que até o final do ano toda a população mineira já tenha sido imunizada com pelo menos a primeira dose. A esperança é que todo mundo já receba a segunda até o segundo ano. Sim. Mas vai depender desse movimento de chegada de vacina. Por exemplo, Minas Gerais tinha a previsão de chegada de mais de 5 milhões de doses para o mês de junho. Essa previsão recuou em mais de 1 milhão de doses. Então, por conta desses atrasos na entrega de IFA, por conta da entrega de vacinas pelos laboratórios, acaba que essa previsão é refeita a todo momento, mas o que se tem de início, o que a gente sabe, o que a gente espera é que até o final do ano, então, a gente tenha a população vacinada com pelo menos a primeira dose. Assim a gente deseja e que chegue o quanto antes. Mas a gente sabe, e já foi dito, ontem a gente mostrou aqui no NTV News também, que assim que terminar a imunização dos professores, começa a retomada da vacinação por idade, e aí, junto com a vacinação por faixa etária, que aí 70% das doses serão destinadas por faixa etária e 30% para seguir o PNI, essa lista do Plano Nacional de Imunização, seguindo por ordem prioritária. Em Patos de Minas, hoje foi o pessoal das creches, né? Amanhã o pessoal do ensino fundamental já convocado aí para poder participar, iniciar essa imunização. Vamos continuar falando de imunização, né? Que é o assunto desse nosso bloco. A campanha nacional de vacinação contra a gripe, a gente tinha citado aqui, avançou nesta quarta-feira para a terceira etapa e última, né? A anterior terminou com baixa procura pela imunização, sem atingir a meta de 95%. Mas com a inclusão de novos grupos nesta fase, a expectativa é de uma maior movimentação nas unidades de saúde nesses primeiros dias, inclusive em Patos de Minas.
Nesta terceira fase de imunização contra a gripe, devem ser vacinadas pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas. O Edmar é caminhoneiro e estava atento ao calendário vacinal. Quando chegou sua vez, ele foi logo para a unidade de saúde da família. Você vacinando contra a gripe, você evita pegar a gripe, evita uma febre, alguma coisa assim que pode... As pessoas podem pensar que é o corona e às vezes nem é, né? Sim, eu vacinar a partir de hoje é os caminhoneiros, né? Aí eu já estava atento, já procurando saber, então vim cá para vacinar. A Maria José tem marca-passo e também foi se imunizar. Eu acho que aí, a pessoa que tem esse problema tem que vacinar, né? Porque tem muitos que vai com mentira. E a verdade sempre vem importante, porque já livra a gente de certas coisas, né? Certas doenças, né? E previne também, outras também, né? Aí a gente vai mais aliviada, né? Que é o que a gente precisa, né? O Luciano também tem direito a se vacinar por ter problema respiratório. Segundo ele, doeu, mas nem foi tanto assim. Doeu? Doeu. Mas doeu muito ou doeu pouco? Pouco. Quem está em casa, outras crianças que, assim como você, também puderem tomar vacina, pode tomar? Pode. Quem o acompanhou foi a mãe, que reforçou a importância dos pais estarem atentos ao cartão de vacinas. Então a gente vê aí nos noticiários, né, que a vacinação da gripe ainda está baixa, a imunização, então é importante ficarem atentos para tomar a vacina, que vai ajudar na prevenção de várias doenças. Apesar destas pessoas se vacinarem nesta quarta-feira, a busca por vacinas foi tranquila, diferente de outros dias. Hoje está bem tranquilo, a gente começando com os grupos de comorbidade hoje, né? Então a gente teve essa surpresa de não ter aparecido tantos, né? Mas conforme agora a semana, agora que está iniciando, o povo vai ficando sabendo e aí vai estar procurando as unidades de saúde. Mas, de modo geral, para se ter ideia, desde o início da campanha de vacinação contra a gripe, que começou no dia 12 de abril deste ano, somente no posto do bairro Sebastião Amorim foram 458 crianças vacinadas, 66 gestantes, 10 puérperas, 76 trabalhadores de saúde, 96 professores e 902 idosos imunizados. Primeiro colocaram as crianças, né, por conta até do Covid, para não estar influenciando, né, e entrando com o calendário vacinal do Covid. Aí entraram as crianças primeiro, depois entraram as gestantes e puérperas, os idosos, conforme as idades também, a gente sempre avaliando, né, dando um intervalo de 15 dias mais ou menos, que a gente avaliava, para poder estar vacinando. Para se vacinar, é preciso estar atento ao calendário, levar laudo ou receita médica e, claro, o cartão de vacinas. Precisa do cartão de vacina, precisa do documento de identificação para poder estar vacinando. Pois é, Ludmila, a gente tinha citado na primeira matéria desse bloco a questão da imunização e colocamos lá também a situação dos quantitativos de vacinação em Patos de Minas com relação à procura pela vacinação da gripe. Um problema que, olhando aqueles percentuais, por exemplo, profissionais da saúde, até agora, até o início dessa fase, 32% apenas tinha se vacinado. Desses grupos, nenhum deles, né, dos grupos prioritários dessa primeira fase aí, primeira e segunda fase aí, nenhum deles atingiu os 95%. Apenas crianças, mais de 80%, 84%. Nós temos então uma baixa procura pela vacina da gripe e aí a gente já começa a pensar na seguinte maneira: as pessoas estão mais preocupadas com a vacina da Covid, óbvio. Mas ainda que a vacina da gripe ela não imunize contra a Covid, ela ajuda a não ter aquele diagnóstico errado para a Covid, ela não prejudica a nossa estrutura hospitalar. Então, quando a gente vê a baixa procura pela vacina da gripe no momento de pandemia, é um alerta para as pessoas ficarem atentas a essa necessidade de buscar pela vacina, até porque nós temos grupos prioritários nesse momento, e se são prioritários é porque são mais suscetíveis a piorarem a situação quando pegam aí a influenza. Então, num ambiente como esse, só tende a piorar quando a gente tem uma baixa procura pela vacina da gripe, né? Com a proximidade do inverno, temperaturas em oscilação, isso
para quem tem problema respiratório, para quem está nesses grupos, para quem estão, as pessoas que estão nesses grupos de risco, é hora de procurar o imunizante ofertado como forma de se proteger e não provocar essa desassistência nos hospitais, que é um temor dos gestores quando chega esse período de frio, que a gente sabe que há um recrutamento maior para esse tipo de comorbidade. Agora, Daíra, uma questão é que as pessoas que perderam a vacina estavam em fases anteriores e por algum motivo, até de repente, tomou a vacina da Covid, a gente sabe que tem que ter um intervalo de 2 semanas, perdeu, pode procurar o posto e tomar esse imunizante. O que não dá é menosprezar a importância da vacina, ainda mais nesse momento. E até porque a gente, como você disse, chega num momento em que a gripe ela é mais presente, né? Justamente por causa desse período do ano. Vamos fazer um intervalo rápido, Ludmila. A seguir a gente fala dos números da Covid. Minas Gerais chega a 42 mil mortos pelo coronavírus. 26 novos casos de Covid são confirmados em Patos de Minas e o boletim epidemiológico não registrou óbitos, mas mostra que houve aumento nas ocupações de UTI. Estamos de volta com a análise da notícia. Vamos aos números da Covid em Minas Gerais. Vamos colocar o boletim aí. Desta quarta-feira, o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, publicado na manhã de hoje, mostrando que 280 óbitos por Covid foram confirmados nas últimas 24 horas em Minas Gerais, elevando para 42 mil o número de vidas perdidas para a doença, né? Foram contabilizados ainda 12.719 novos casos da Covid e, com isso, a quantidade de infectados subiu para 1.646.104. O boletim mostra também que 1.511.722 pessoas conseguiram se recuperar da doença em Minas. Ludmila, esses números do Estado, e aí a gente analisa dia a dia, né? Parece que a gente está fazendo aqui um placar da morte, um placar da doença, mas acaba sendo, infelizmente, dar essas notícias, a gente não gosta de maneira nenhuma, mas mostram a realidade do Estado e mostra a preocupação que, inclusive, o próprio secretário já disse, o próprio governador, com relação ao aumento do número de casos em Minas Gerais. A gente retorna um pouquinho aí, Luiz, para colocar todos os números enquadrados na tela, daí, mas o que me chamou a atenção o número de novos casos em 24 horas em Minas Gerais foi um número grande. Foram aí 12 mil novos casos, 12.716 novos casos. Isso. Aí na tela, não 42 mil aí, 42 mil é a quantidade de óbitos, mas nas últimas 24 horas foram 12.716 novos infectados da Covid-19 e 280 mortes. Se a gente sabe que às segundas e às terças a gente tem um número menor de mortes, a gente essa semana ficou na casa de 20, 30, não passou de 40 na segunda e na terça. Quando dá na quarta, quando os municípios informam a realidade, a gente tem uma crescente conforme a gente teve aí, mas é grande também o quantitativo de novos infectados. Aí é aquele alerta que o Estado já colocou toda a população informada. Minas Gerais está em estado de alerta para o aumento de casos da Covid-19. É uma constatação. Isso significa que algumas regiões de Minas Gerais enfrentam problemas sérios, como é o caso da região da Macro Sul, da Triângulo Sul, Centro-Sul. A gente já passou por esse momento, Noroeste, Triângulo do Norte, a região norte do estado, a região central, e agora esse movimento de onda caminhou aí para o sul do estado, mas a gente sabe que é um ciclo a Covid, por isso é importante a gente ficar vigilante aos cuidados e ter essa celeridade no processo vacinal para ter uma cobertura mais ampla de imunizados contra a Covid. Mas a gente observa também com preocupação a quantidade de novos, de mineiros internados, né? Passou aí de 96 mil pessoas em acompanhamento, em isolamento ou necessitando de leito hospitalar. O temor do Estado é que a ocupação, mesmo nas regiões que estão controladas, é que aumente e aí cause uma desassistência, porque muitos desses pacientes que estão nessas regiões que enfrentam dificuldades, que enfrentam
falta de leitos são realocados para outras regiões do estado. É o que acontece, por exemplo, quando a gente mostra o boletim de ocupação de leitos aqui, que a gente fala não são apenas pacientes de Patos de Minas, mas tem pacientes de outras regiões também. Então pode provocar essa desassistência. Então a situação de Minas Gerais é alerta, é preocupante sim, tanto é que o governo coloca o holofote e coloca a população toda nesse estado de alerta para os devidos cuidados com a pandemia, que pode ter rumos que não gostaríamos de enfrentar de novo. Você citou aí regiões com mais dificuldades em Minas, que estão inclusive na onda vermelha com restrições, né? A reclassificação que o governo fez na semana passada. Amanhã, inclusive, tem nova reclassificação aí para regiões do estado e a gente fica na expectativa de que as coisas melhorem, mas diante desses números, dificilmente, né? Pois é, essa é a grande questão. A conta ali no final não vai fechar quando você tenha aumento de novos casos, quando você tem aumento da ocupação hospitalar e aí a necessidade de uma região mandar pacientes para outras, às vezes regiões distantes, mas por conta de toda essa problemática. O governo até sinalizou na coletiva que deu nessa terça-feira, o secretário de Saúde de Minas Gerais, o Fábio Beccheretti, que não deve ter muitas alterações no Minas Consciente e nem regiões na onda roxa. Ele deu indícios aí, até porque o governo de Minas Gerais, o governador Romeu Zema, é um candidato declarado à reeleição, ali pensando tentar uma vaga ao Planalto, mas que o Amoedo, que é do partido, já sinalizou que vai concorrer à presidência. Então, se o Zema continuar no Partido Novo, vai concorrer à reeleição. E essa coisa toda da pandemia afeta diretamente na eleição, a gente sabe sim. Então é importante ele manobrar bem agora para chegar lá na frente bem e tentar se reeleger. A gente tem até uma pesquisa eleitoral onde é colocado ele, o Calil, o empate técnico ali. Então, tudo agora tem desfecho nas eleições. Então, o governo não quer voltar à onda roxa, dada a repercussão negativa que foi dada. Então, por isso, essa reclassificação na onda vermelha do Minas Consciente. Sem partir para a roxa, né? Vamos aos números da Covid, então, em Patos de Minas. Vamos colocar o boletim na tela. Nesta quarta-feira foram contabilizados 26 novos casos. Não tivemos aí, Ludmila, confirmação de óbitos, portanto, né? Estamos com os mesmos números de ontem, ou com o mesmo número de ontem, 465 óbitos. Temos aí, então, um número menor de novos registros de casos da Covid-19 em Patos em relação ao boletim anterior. Pois é, Odair, essa questão de óbitos a gente sempre coloca naquela conta da pendência, porque muitas vezes é uma questão do próprio registro da Secretaria Municipal de Saúde, mas é um número altíssimo de óbitos confirmados no município, 465, e aí a gente sempre observa com atenção essa quantidade de pessoas em recuperação. Essa alta aí, ela é sempre preocupante. Ontem 258 e hoje já são 282 pessoas se recuperando. Também houve alta, Odair, na taxa média de casos, quase chegando a 29 nesta quarta-feira no município. Ontem era 27,3. Então, esse é um indicativo que a gente também tem sempre que ficar de olho. É um boletim que a gente tem acompanhado com cautela, com atenção e com cuidado, principalmente aí a gente dando sequência e vindo de um feriado, é o que a gente vai ver nas próximas semanas, o que vai acontecer aí. Os impactos de tudo isso, né? Vamos mostrar, então, para finalizar, a ocupação de leitos, né, os números das internações por Covid, com o boletim que mostra aí a taxa de ocupação. Em comparação ao informe de ontem, houve aumento nas ocupações das unidades de terapia intensiva, Ludmila. Embora os números aí de clínicos deram uma reduzida, né? Alívio há quantas semanas, a gente já vinha de 3 semanas aí com esgotamento na ocupação de leitos clínicos da rede privada. Então a gente saiu desse colapso. Hoje os hospitais privados de Patos de Minas já conseguem receber novos pacientes sem ter que atendê-los de forma improvisada. E mais um número ruim é que a gente teve uma queda nos clínicos, mas pode ser que esses pacientes também tenham tido piora no quadro e tenham necessidade de uma assistência em leito de terapia intensiva, o que explicaria o aumento aí
nesses leitos. Porque ontem, por exemplo, na rede privada, a gente tinha quase 80%. Hoje, passamos de 90%. E é um número que preocupa e muito. São os casos agravados de coronavírus. Ontem na rede pública a gente tinha 70%, hoje já beirando a 80%. E olha que no cômputo geral a gente teve uma diminuição, uma ligeira diminuição na quantidade de internados. Ontem eram 86, hoje 83. Lembrando aí, de novo, que há pacientes de Patos de Minas, de outros municípios também, mas isso não deixa de, ou não minimiza a preocupação em relação à pandemia. Muito bem. Antes da gente encerrar, deixa eu dar um recado para os telespectadores de Presidente Olegário, Ludmila, que a partir desta quarta-feira passam a receber melhorias na recepção dos sinais da NTV. A emissora acaba de instalar um novo sistema de transmissão em Presidente Olegário no Canal 4, viu? Então basta sintonizar a sua TV no Canal 4 e desfrutar da melhor programação da região, né? NTV Canal 4 em Presidente Olegário. Como a gente sempre diz por aqui, né, Ludmila? É aqui que a gente se vê, né? Sim, a gente se encontra, se vê sempre por aqui. Em Presidente Olegário, Canal 4, em Patos de Minas, continua o Canal 8.1. É sempre bom a gente ter a companhia do telespectador de Presidente Olegário por aqui também. Amanhã a gente se encontra novamente aqui. Isso aí, a gente se encontra em mais uma edição do NTV News, mas às 11h30 tem mais informações com o 30 Minutos. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite.